Olá pessoal, hoje eu vim aqui trazer o giro de notícias da semana, onde nós vamos comentar sobre as projeções de lucros e dividendos do Banco do Brasil, também sobre os planos de expansão da Sanepar e os dividendos que ela está prometendo para esse ano e o ano que vem, segundo o BTG, sobre a votação do aumento do IOF no Congresso Nacional, o IPCA 15, que é a prévia de inflação oficial do Brasil, e as taxas dos títulos do Tesouro Direto, que bateram uma nova máxima nessa semana. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, começando aqui primeiro com a notícia sobre o Banco do Brasil. No momento, a casa de análise de 4 bancos já cortou recomendação tanto do preço quanto nos dividendos do Banco do Brasil. A última que cortou as suas estimativas foi o Goldman Sachs, que está prevendo um payout de somente 30% para a distribuição de dividendos do Banco do Brasil nesse ano de 2025. Isso porque, como a lucratividade do banco vai abaixar, isso com certeza no decorrer desse ano, em comparação ao ano passado e às estimativas do próprio banco para a lucratividade desse ano, eles veem que o banco vai ser obrigado a baixar o seu payout para poder reter um pouco mais de lucro no seu caixa e assim conseguir dar continuidade no seu plano de investimento. Ou seja, como o lucro do banco está pressionado, a prioridade do banco não vai ser pagar dividendos nesse ano, mas o que vai de encontro com uma declaração do próprio governo federal, que é o acionista de referência do Banco do Brasil e que diz que uma das possibilidades para fechar as contas do governo federal esse ano é através de dividendos das estatais, principalmente Petrobras, Banco do Brasil e BNDES. Então pode ser que venha a ter um cabo de guerra ali, entre o governo federal e a administração do banco, para resolver se vão realmente pagar dividendos a mais ou se vão segurar, reter um pouco mais no caixa nesse ano de 2025. O Goldman Sachs está estimando um lucro de 25,6 bilhões para o Banco do Brasil nesse ano, representando uma queda de 31% em relação ao piso do guidance, que o banco tinha estimado, que era de 37 a 41 bilhões. E também cortaram o preço-alvo de 25 para 23 reais. Sendo assim, nos preços atuais, o Goldman Sachs estima que o Banco do Brasil ainda vai pagar 6% de dividendos nesse ano, com um PL de 4,8 vezes, o que pode se tornar uma oportunidade, Porque os melhores momentos de compra que você vai ter nas suas ações é nesses momentos de instabilidade. Então, se você já tem Banco do Brasil na sua carteira ou está pretendendo colocar, talvez já seja o momento de estar iniciando os seus aportes. Claro, com calma e paciência para poder aproveitar de todo esse momento de queda, e ainda pode cair mais, mas já começando a reforçar a tua posição, desde que aumentar a posição em Banco do Brasil esteja dentro do seu asset allocation, que seria o quê? Por exemplo, se você definiu que você quer ter 10% da sua carteira em Banco do Brasil, você não ultrapasse disso, independente do preço que esteja. Que essas travas, elas são importantes para que você mantenha a diversificação da tua carteira e uma proteção contra um risco sistêmico, porque nada impede do banco piorar os seus resultados e cair ainda mais desse ano para o ano que vem. Mas a chance maior é que o banco passe por esse ano e talvez até o ano que vem com uma instabilidade, mas a partir dali retome a sua lucratividade normal e volte a entregar bons resultados para os seus acionistas. Então a gente vê aqui que o JP Morgan também espera 30% somente de payout, assim como o Itaú BBA. Ou seja, já vem tendo um consenso entre os bancões a respeito do payout do Banco do Brasil. E o Santander rebaixou a recomendação de compra para neutra e o preço-alvo de 45, olha onde estava o preço-alvo do Santander, para 26. Esses erraram por bem pouco, Outra notícia a respeito do Banco do Brasil é que já tem pessoal comentando que ele poderia se encaixar na estratégia Cães do Dow Jones, que é uma estratégia americana e que se foca em comprar empresas baratas e que pagam bons dividendos. E aqui na matéria ressalta que o Banco do Brasil foi o banco que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses. Mas tem que se ter muito cuidado com isso, porque não é porque o banco foi o que mais pagou nos últimos 12 meses que é o que mais vai pagar nos próximos 12. E a gente já viu na última matéria que tanto a lucratividade quanto os dividendos do Banco do Brasil vão ser bem diferentes nesse ano em referência ao ano passado. Então, assim, nas estimativas mais pessimistas, o Banco do Brasil vai entregar uns 6% de dividendos nesse ano. E se o banco conseguir ter uma leve recuperação ainda nesse ano, acreditamos que assim vai ficar entre 7%, no máximo 8%, que já seria um dividendo de bom tamanho também. Passando agora para a Sanepar, a companhia está avaliando expandir a sua área de atuação para além do Paraná. Hoje ela já atua em uma cidade de Santa Catarina, que é Porto União, que é uma cidade que fica bem na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina, mas a companhia está avaliando em expandir também para os estados do Espírito Santo, mais cidades em Santa Catarina e também em São Paulo. Segundo o presidente da companhia, essa atuação poderia vir a ser via parcerias e já tem o apoio do governador do estado, o Ratinho Júnior. A Sanepar ela vem num momento de euforia do mercado,
teve uma alta aqui bem expressiva nos últimos meses, mais especificamente da sua mínima aqui no ano, ela saiu lá do dia 17 de janeiro e já subiu 50% até agora, dia 26 de junho, e esse tipo de notícia só ajuda a aumentar a especulação na empresa, né? Inclusive, estou até pensando em talvez dar uma descascada na minha posição em Sanepar para aproveitar um pouco dessa alta expressiva que ela teve nos últimos meses. Porque empresa boa, você não se desfaz dela, né? Você simplesmente faz podas pontuais quando ela sobe demais, para que você não devolva tudo pro mercado, né? Porque do mesmo jeito que ela subiu agora, em 1-2 meses ela pode corrigir e tirar todo o lucro que eu tive nela, né? Ou boa parte dele. Então, se você vai fazendo essas podas pontuais, você consegue extrair um pouco do lucro que teve na posição e rebalancear sua carteira em outras posições que caíram nesse mesmo momento. A matéria também informa que o governo de São Paulo vai licitar 4 PPPs, ou seja, parceria público-privadas, e a Sanepar pretende participar dessas licitações, o que vai ter a Sabesp, né? Logicamente, como uma das principais concorrentes. E ainda sobre Sanepar, o BTG vê que a companhia pode aumentar em até 25% seu dividendo até 2026. Ou seja, a companhia que vem pagando 6%, se ela aumentar 25%, vai cair ali em 7%, 8%. Até que olhando os dividendos que a Sanepar já publicou até esse momento, ela anunciou 1,40 por ação no seu pagamento com Datacom no dia 30 de junho desse ano, e ela tem mais uma Datacom para dezembro desse ano. Então, se a gente considerar que no final desse ano ela vai anunciar um dividendo do mesmo tamanho que ela anunciou no ano passado, ou seja, de 80 centavos, ela vai pagar nesse ano R$ 2,20, o que vai dar nos preços atuais de R$ 37,00 um dividendo de aproximadamente 6%. Mas para mim que tenho Sanepar ao preço médio de R$ 25,00, ela vai me pagar um dividend yield on cost de praticamente 9%. E ela ainda tem chance de pagar mais do que esses 80 centavos, né? Porque como ela ainda tem para repassar dividendos referentes ao precatório que ela tem para receber da União, é muito provável que ela pague mais do que ela pagou no ano passado no pagamento do final desse ano. Então, quem diria, né? Sanepar pagando de 9% a 10% de yield no único ano. Bom, falando agora do IOF, na noite de quarta-feira, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto que aumentava o IOF do governo federal, com um placar acachapante de 383 a 98. Isso foi uma derrota histórica para o governo. Para quem não se lembra, né, no início desse mês, o governo passou um decreto que mudava as regras de cobrança de IOF, tanto para envio de remessas para o exterior, para fins de gasto, quanto para fins de investimento. E esse decreto ele tem valor até que o Congresso vote aquilo e confirme ou revogue aquele decreto. E no caso, esse decreto não passou. Os deputados votaram e derrubaram esse decreto do governo. Esse foi mais um dos projetos que o governo fez com fins arrecadatórios, né? Com o intuito de aumentar o valor da arrecadação para poder fechar as contas do governo no azul. Mas como esse é um tipo de medida que vai contra os próprios deputados, porque com certeza os deputados têm investimentos também e gastam no exterior. Como mexeu diretamente no bolso deles, eles não deixaram passar isso e derrubaram. E isso foi algo histórico. Desde 1992, no governo do Fernando Collor, esse tipo de decreto não era derrubado. E ainda na noite de ontem, também no Senado, esse decreto passou e teve uma votação simbólica, que ainda não é a votação oficial, né? Mas nessa votação simbólica já houve votos suficientes para que a derrubada seja mantida. O que nos diz então que provavelmente esse aumento de IOF não vai ir para frente, né? Vai ser derrubado pelo Congresso e pelo Senado. E como isso foi derrubado pelo Congresso, o governo já procura outras saídas para poder manter a arrecadação que ele precisa para poder fechar a conta no azul. Engraçado que nunca passa pela cabeça diminuir gastos, né? É sempre buscar mais e mais maneiras de tirar dinheiro do contribuinte para poder pagar suas contas. E dentro das opções que o ministro da Economia, o Fernando Haddad, está propondo para poder resolver esse problema, está recorrer à justiça, né, no caso ao STF, alegando alguma inconstitucionalidade na derrubada do decreto pelo Congresso, buscar novas fontes de receita, inclusive por meio dos dividendos das estatais, que eu comentei agora há pouco, e ampliando os cortes no orçamento do governo. Ou seja, vai cortar mais a educação, mais a saúde, mais a segurança pública, mas do bolso deles próprios, de privilégios que todos os políticos em todas as esferas, tanto municipal, estadual e federal têm, isso nunca, né? Isso para passar pela cabeça deles, em último dos últimos casos. Mas de algum lugar eles vão tirar, né? Então, a única certeza que eu tenho é que quem vai pagar conta disso tudo sou eu, é você e todo mundo que trabalha e produz nesse país. Engraçado é que na mesma semana que a Câmara reprova esse aumento de IOF com a desculpa de não aumentar mais impostos para o contribuinte, eles aprovaram a ampliação do número de deputados, que vai custar praticamente 150 milhões por ano. É o tipo de notícia que a gente olha e
dá vontade de desistir, né? Parar de trabalhar, viver de auxílio, porque olha, eles dão uma bola dentro e 3 fora. Bom, mas para não falar que a gente não teve nenhuma notícia boa nesse nosso giro, pelo menos a prévia da inflação, que é o IPCA 15, desacelerou no mês de junho, com alívio principalmente nos alimentos, mas com aumento na conta de luz, que vai aumentar mais ainda, né? Devido ao projeto que também nossos caríssimos deputados aprovaram, que vai aumentar a conta de luz para todo mundo. O índice então marcou 0,26 em junho, ficando bem abaixo do 0,36 que foi observado em maio e o 0,30 que estava sendo esperado pelo mercado. Então o nosso acumulado nos últimos 12 meses passou de 5,40 para 5,27, o que é um sinal, né, que a taxa de juros a 15% agora está causando o efeito desejado, né, que é desacelerar a economia, resfriar um pouco a atividade econômica para que os preços se assentem e parem de ter essa escalada maluca que a gente está vendo. Outra medida que o governo aprovou que pode ajudar um pouco a segurar a inflação é a elevação do nível de etanol dentro da gasolina, que vai passar de 27% para 30%. Para quem não sabe, a nossa gasolina aqui no Brasil, ela não é pura, né? Ela é misturada com o álcool. E essa proporção da quantidade de etanol, de álcool que tem dentro da gasolina, ela influencia no preço do combustível, porque a gasolina ela é um pouco mais cara do que o álcool. Então, se você inclui um pouco de álcool dentro da gasolina, você consegue abaixar um pouco o valor da gasolina. Então, o governo prevê uma redução de 15 centavos no litro, devido a essa alteração. O que não é muita coisa, né? Mas tudo que vem para ajudar um pouco a desacelerar a inflação é vantagem, né? Ainda mais nesse setor de transportes, que influencia em todo o resto da nossa cadeia econômica. Porque como o nosso transporte é majoritariamente rodoviário, qualquer diferença no valor dos combustíveis afeta todo o resto da cadeia. Mas uma coisa que vai beneficiar também essa medida é o bolso dos amigos do rei, né? Senhor Rubens Ometo, dono da Cosan, que é dona da Raízen, produtora de etanol, deve estar muito contente nesse momento, né? Porque como vai aumentar a proporção de álcool dentro da gasolina, as alcooleiras vão conseguir um faturamento muito maior, aqui estimados em 1,46 bilhão de litros de etanol no país. Isso de consumo extra, né? Então, será que essa medida é puramente econômica ou tem algum interesse escuso por trás? Fica aí a reflexão. E a nossa renda fixa, através do Tesouro Direto, bateu praticamente IPCA mais 8 nessa semana, tendo uma nova escalada no preço das suas taxas. Isso devido a essa votação surpresa, né, da questão do IOF, que traz uma instabilidade política maior para o país, né? E a Bolsa de Valores e as taxas de juros futuras, elas são um termômetro muito aguçado para a crise política do país, né? Sempre que acontece alguma coisa dessa, tanto a Bolsa quanto essas taxas, elas sofrem uma oscilação grande. Então, nessa semana, os títulos pré-fixados chegaram a bater a 13,68% ao ano, o Tesouro Selic mais 0,10%, o IPCA+, chegou a bater 7,60% no 2029 e 7,7% no 2060. O Renda Mais chegou a bater a 7,11% no 2030 e 6,94% no 2065. E o Título Educa Mais é o que bateu a maior taxa nessa semana, com o IPCA mais 7,99% para o 2026 e IPCA mais 7,02 para 2043, o que pode ser uma janela boa para você estar fazendo um aporte também nesses títulos do governo. Mas claro, esses títulos, principalmente os vinculados à inflação, eles têm uma volatilidade muito alta. Então, se você está pretendendo investir nesses instrumentos, estude antes, procure entender como funciona a marcação a mercado para você não se assustar, porque existe uma volatilidade muito alta. E se você não tiver acostumado, você vai tomar um susto. Mas são títulos também que podem te entregar uma valorização muito grande se a gente passar por um período de queda nas taxas de juros, que é o que a gente estima, né, a partir do ano que vem, que deve acontecer na nossa economia, porque é insustentável que a taxa de juros fique a esse patamar durante muito tempo. E essas foram então as notícias relevantes da semana que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês gostaram desse formato, deixe aqui nos comentários a sua opinião. E se você quiser ver uma análise mais detalhada sobre o setor de saneamento, eu vou deixar aqui no card um vídeo que nós fizemos analisando as 3 melhores empresas do setor, inclusive a Sanepar, para ajudar você a escolher a melhor para sua carteira. E já que chegou até aqui no fim, por favor, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, para que você não perca mais nenhum vídeo que estão por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!